E aí, mais um vídeo aqui no meu cantinho de colorir. Hoje estou aqui para fazer leitura da minha Bíblia Infantil Ilustrada Letras Grandes da editora SBN. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de compra para esta Bíblia e também o link da playlist com a leitura de todo o Antigo Testamento. Hoje vou iniciar a leitura do Novo Testamento. Não esqueça de deixar o like, seu comentário e clica na opção hypar para dar pontos para o meu vídeo. A última história que eu li foi A Rainha Esther. Hoje vou iniciar o Novo Testamento e a primeira história é Um anjo traz boas novas. Espero você nessa série de vídeos fazendo a leitura do Novo Testamento. Aqui é o índice, tem o nome, o título de cada história e também a numeração da página. Essa Bíblia possui letras grandes e ela é ilustrada. Também tem a referência bíblica. Um anjo traz boas novas. Mateus capítulo 1, versículo 20 ao 24. Maria e José viviam em Nazaré. Eram pessoas muito boas. Eles se amavam e iam se casar. Um dia, o anjo Gabriel foi até Maria. Ele disse a ela que Deus a abençoaria. Gabriel disse a Maria que ela seria mãe do Filho de Deus. O nome dele seria Jesus e ele seria o rei de todas as pessoas justas. Maria disse que ela obedeceria ao Pai Todo-Poderoso e seria mãe de Jesus. Quando José ficou sabendo que Maria teria um bebê, não soube o que fazer, porque o bebê não era filho dele. Ele pensava que não deveria se casar com ela. Uma noite, o anjo foi até José em sonho e disse a ele que o bebê de Maria era o Filho de Deus. O anjo também disse a José que ele deveria se casar com Maria para dar o nome ao menino Jesus. Jesus seria o Salvador do mundo. José obedeceu ao anjo e se casou com Maria. Nasce Jesus Cristo. Lucas capítulo 2. Naqueles dias, o imperador romano fez uma lei a qual dizia que todos deveriam pagar impostos. José e Maria moravam em Nazaré. Eles tiveram que viajar 105 quilômetros até Belém para pagar seus impostos. Não foi fácil para Maria viajar até Belém. Seu bebê nasceria em breve. Quando José e Maria chegaram a Belém, todos os quartos nas estalagens estavam ocupados. Maria e José tiveram que ficar em um estábulo, cujo lugar é onde os animais ficam. O bebê nasceu lá. Maria o embrulhou em um pano e o colocou deitado em uma manjedoura. José e Maria chamaram o bebê de Jesus. O menino Jesus no templo. Lucas capítulo 2. Quando Jesus estava com 12 anos, ele foi com José e Maria junto com um grupo de pessoas para uma celebração em Jerusalém. Eles ficaram lá por muitos dias. Quando José e Maria retornaram para casa, pensaram que Jesus estava regressando com seus amigos, mas ele havia ficado em Jerusalém. Quando José e Maria procuraram por Jesus, não conseguiram encontrá-lo. Ninguém no grupo deles tinham visto Jesus. Então José e Maria retornaram a Jerusalém. Eles procuraram por Jesus durante 3 dias. Jesus finalmente foi encontrado. Ele estava respondendo a questionamentos e debatendo sobre a lei de Deus no templo. Os doutores ficaram surpresos com o quanto Jesus sabia. Maria disse a Jesus que ela e José tinham ficado preocupados com ele.
Jesus respondeu que estava na casa de seu pai, a casa de Deus. José e Maria não entenderam. Jesus voltou para casa em Nazaré com José e Maria e os obedeceu. Jesus aprendeu mais e mais sobre o trabalho de seu Pai Celestial. As pessoas o amavam. Ele fez o que Deus queria que ele fizesse. Jesus é batizado. Lucas capítulo 3. Um dia, quando João Batista estava batizando pessoas no Rio Jordão, Jesus Cristo foi até ele e pediu para João batizá-lo. João sabia que Jesus sempre tinha obedecido aos mandamentos de Deus e que não precisava arrepender-se. João pensava que Jesus não precisava ser batizado, mas Deus tinha ordenado que todas as pessoas fossem batizadas. Então, Jesus disse a ele para batizá-lo. Jesus nos deu um exemplo ao obedecer aos mandamentos de Deus e ser batizado. Quando Jesus saiu da água, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele. Deus falou dos céus, dizendo: Este é o meu filho que eu amo e em quem me comprazo. João Batista também testemunhou que Jesus era o Filho de Deus. As bodas em Caná. João capítulo 2. Jesus e seus discípulos foram convidados para um banquete de casamento em Caná. Maria, mãe de Jesus, estava lá. Ela disse a Jesus que não havia mais vinho para os convidados. Jesus respeitava e amava sua mãe. Ele perguntou o que ela queria que ele fizesse. Maria disse aos empregados do casamento para que fizessem tudo o que Jesus dissesse para eles. Jesus disse aos empregados para encherem seus jarros grandes de barro com água. Em cada jarro cabiam 120 litros. Ele então transformou a água em vinho. Ele disse aos empregados para levarem as jarras e servi-las ao líder do banquete, que ficou surpreso quando bebeu o primeiro vinho, pois era melhor que os anteriores. Esse foi o primeiro milagre registrado que Jesus realizou durante sua vida na terra. A escolha dos 12 apóstolos. Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 16. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Os apóstolos ensinavam o evangelho e curavam pessoas. Eles retornavam para contar a Jesus o que eles haviam feito. Jesus ensina a orar. Lucas capítulo 11. Jesus ensinou a seus discípulos como orar. Ele dizia que algumas pessoas oravam apenas para que os outros as vissem orando. Jesus dizia que algumas pessoas diziam as mesmas palavras repetidamente quando oravam. Na verdade, não pensavam no que estavam dizendo. Jesus dizia que eles deveriam orar com sinceridade pelo que necessitavam. O Salvador fez uma oração para mostrar a seus discípulos como orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus acalma a tempestade. Lucas capítulo 8, versículo 22 ao 25. Certa vez Jesus e seus discípulos estavam em um barco no mar da Galileia. No caminho, Jesus adormeceu. O vento começou a soprar muito forte e as ondas estavam enchendo o barco com água. Os discípulos acordaram Jesus, pois estavam com medo de que o barco afundasse. O Salvador ordenou que os ventos parassem de soprar e que as ondas se acalmassem. O vento parou e o mar se acalmou. Jesus perguntou aos discípulos por que eles estavam com medo e disse que deveriam ter mais fé. Os discípulos estavam admirados e se perguntavam que tipo de homem poderia até mesmo acalmar o vento e o mar. Recapitulando as histórias que eu li hoje para vocês, um anjo traz boas novas, nasce Jesus Cristo, o menino Jesus no templo, Jesus é batizado, as bodas em Caná, a escolha dos 12 apóstolos, Jesus ensina a orar e Jesus acalma a tempestade. Essas foram as histórias que eu li. Iniciamos hoje o Novo Testamento. Chegamos ao fim deste vídeo. Obrigada por assistir. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!